Se tu estuda psicanálise, certamente tu já se deparou com alguns textos do Freud, onde está escrito instinto, e alguns outros textos, talvez também do Freud, mas de diferentes traduções, ou outros livros ou artigos, onde está escrito pulsão. E isso pode ficar confuso, no sentido, são sinônimos, são coisas diferentes. Eu acho que fica confuso mesmo. Eu sou Juliano Correia, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e hoje a gente vai esclarecer essa questão, pelo menos sob um ponto de vista. Por que eu disse que a gente vai esclarecer sob um ponto de vista? É porque eu acho que essa questão, ela tem duas frentes, digamos assim. Uma, ela é mais política ideológica, de maneiras que a gente entende ou vê a psicanálise, e essa daí, ela é bastante complexa, a gente teria que ter bem mais tempo para discutir ela. Eu vou falar dela pro final, eu não vou deixar isso aí no ar. O outro ponto é em relação à tradução. E esse daí eu acho que a gente consegue ser um pouco mais objetivo para explicar. Qual é a questão que aconteceu? O Freud, ele usa na obra dele toda um termo alemão, o Trieb. Ele usa umas centenas de vezes. Ele introduz esse conceito em 1905, nos Três Ensaios sobre a Sexualidade. Depois ele vai definir bastante naquele artigo de 1915, O Instinto e Suas Vicissitudes. E ele continua usando depois de 1920, né? Tinha a pulsão sexual, depois vem a pulsão de vida, a pulsão de morte. Ou seja, o Trieb do Freud, ele é um conceito totalmente fundamental e central na obra dele. Inclusive, naquele livro muito bom de 1926, A Questão da Análise Leiga, ele fala que o Trieb é uma palavra da qual as outras línguas invejam. O Freud era um grande entusiasta da língua alemã. E realmente é de uma tradução difícil. O Trieb, ele tem esse sentido de impulsionar, de colocar algo em movimento. E qual foi o problema que aconteceu com a tal da tradução do Trieb? Bom, o problema, ele tem duas frentes assim nesse problema. Uma delas é a tradição francesa. O que os franceses fizeram? Quando eu digo tradição francesa, eu estou falando do Lacan e do Laplanche e o Pontalis, que escreveram aquele magnífico vocabulário de psicanálise e também traduziram obras do Freud. Até então não tinha nenhum problema a tradução do Trieb. Não tinha nenhum problema também, porque o Freud já estava sendo bastante traduzido, mas estava ainda no início. O que esses franceses fizeram? Eles traduziram o Trieb por pulsion, pulsão, que até aí tá tudo ok, não tem problema nenhum. O problema que surgiu é que o Freud também usava um outro termo em alemão, Instinct. O Instinct, o Freud usa 10 vezes na obra dele. Então, assim, se pegar o tamanho todo da obra do Freud e, inclusive, se for comparar com quantas vezes ele usa o Trieb, 10 vezes não é nada. Mas o que eles fizeram? Eles traduziram então o Trieb por pulsão e eles traduziram o Instinct alemão por instinto. Ou seja, eles fizeram uma diferenciação entre os dois. Diferenciação no sentido de que significariam coisas diferentes mesmo. Qual é o outro ponto desse problema? Na tradução inglesa, aquela clássica também do James Strachey, as obras standard do Freud, as traduções completas do Freud, qual foi a tradução que Strachey fez? Ele traduziu o Trieb por instinct no inglês, né? Que é instinto. E o instinct alemão, ele também traduziu por instinto. Toda vez, se tu tem, por acaso, a obra standard, a tradução standard do Strachey,
toda vez que o Freud usa o instinct alemão, tem uma nota de rodapé ali para te alertar para isso. O Strache foi altamente criticado por isso, porque era um absurdo traduzir por instinto e tal. Né? Muita gente falava que ele deveria ter traduzido o trieb por drive, que tem essa noção de impulsionar. Ele tem no primeiro volume toda uma justificativa que ele dá para essas escolhas de tradução. Às vezes eu até fico achando que as pessoas não leram essa parte. Mas enfim, a questão da tradução que se criou foi essa confusão, tu entende? De uma tradução diferenciar a pulsão de instinto, a outra colocar só instinto. E aí, para nós pobres brasileiros, que só há pouco a gente começou a ter traduções direto do alemão do Freud, eu já vou chegar lá que não ajudou muita coisa, mas a gente sempre teve tradução da tradução. Né? Então, o que a gente sempre teve? Eu, por exemplo, na minha formação, era o que eu tinha. A tradução do inglês. Então, a gente tinha ali instinto. Agora, a gente tem uma tremenda influência da escola francesa e dessa ideia da diferenciação entre pulsão e instinto. E aí eu, por exemplo, né, tenho ainda minhas obras completas ali do Freud, tudo falando em instinto, mas quase que qualquer artigo ou livro que eu fosse ler falava pulsão, então complicava mais ainda. Agora, a gente ter as traduções novas do alemão, elas não exatamente ajudaram muito. Porque, por exemplo, Paulo César de Souza, que é o tradutor das obras do Freud, é para a Companhia das Letras, se eu não me engano. Que é das minhas preferidas, e justamente por ele não ser um psicanalista. Ele é só um germanista, tá? Eu já vou chegar no segundo ponto, aquele que eu falei no início, e aí isso vai ficar mais claro. Ele traduziu trieb por instinto. Então, quer dizer, essa complicação toda da tradução que a gente herdou de outras línguas, ela ainda não se resolveu. Agora, aquele outro ponto que eu falei no início, que eu chamei de ideológico, político, e que eu disse que é bem mais complexo, do que se trata, é que aí não é só uma questão de tradução, não é só uma questão de escolher o melhor termo, é uma questão de perspectiva mesmo que se tem da psicanálise. Porque aquela turma da França, quando fez essa diferenciação na tradução de pulsão para instinto, não era uma coisa por acaso, né? Não era uma coisa só para respeitar a grande variedade semântica que o termo trieb tem. Essa ideia, ela traz junta uma leitura que se tem da psicanálise. Por quê? Porque ao fazer essa diferenciação, a ideia é fazer um corte entre a psicanálise e a biologia. Tanto que a ideia que eles venderam, assim, e foi comprada muito, né, por nós aqui, muito mesmo, é de que o instinct que o Freud falava, estava se referindo ao mundo animal, ao mundo natural, enquanto a pulsão, o trieb, esse sim era referente ao mundo simbólico, ao mundo humano. Então, tem essa ideia dessa separação que eles tinham, Lacan tinham, Laplanche também, na teoria dele. Então, isso que eu disse que assim é de uma complexidade muito grande, porque a gente teria que ver as justificativas que eles usam para isso, para fazer essa diferenciação, as justificativas que eles usam no Freud, inclusive, como se fosse algo muito claro, que estivesse lá diferenciado, coisa que eu não concordo, que eu acho que não estava. Então, nesse sentido, essa escolha de tu usar pulsão ou instinto, ela passa muito por essa questão, que por isso que eu chamei de ideológica ou política da psicanálise. Agora, por enquanto, eu acho importante deixar marcado assim, independentemente nas obras ou traduções do Freud, se tu lê pulsão ou instinto, é do trieb que se está falando, que é desse conceito dele. O instinct, ele não tem nenhuma importância na obra do Freud. Os franceses ressaltaram essa importância para fazer essa diferenciação. Ele usa 10 vezes a palavra.
Eu sei que tem outras coisas que o Freud usa pouco e tem grande importância. Bom, enfim, a gente teria que discutir outra hora. Certamente a gente vai discutir, tá? Eu vou debater sobre isso, até porque é uma questão que me interessa também. Mas voltando, o importante é a gente saber, nesse primeiro ponto, então, para clarificar essa questão de pulsão e instinto, é que sempre se trata do Trieb, desse conceito do Freud que é tão importante, sabe? Pulsão ou instinto, que tu quiser chamar, sexual, de vida, de morte, esse conceito tão central na obra do Freud. Então eu espero poder, mais uma vez, ter ajudado a clarear alguma coisa ou a facilitar a tua leitura, teus estudos de psicanálise. Esse é o objetivo aqui, né, desse rodapé psicanalítico. E a gente se encontra na próxima com mais alguma questão complicadinha, assim, pra gente tentar dar uma esclarecida. Até lá e um abraço.